Glória a Deus, glória ao nosso Senhor Jesus Cristo, glória ao Espírito Santo. Deus amado, Deus querido, Pai, diante a tua presença e diante ao teu altar, eu venho pedir por este meu irmão, por esta minha irmã, que o Senhor possa estar abençoando a eles, guardando e livrando eles de todo mal. Esteja com eles neste dia, em nome de Jesus. Irmãos amados, irmãos queridos, a palavra hoje está em 1 Reis, capítulo 17, versículo 8 em diante, uma palavra muito conhecida, mas que tem uns detalhes que Deus revelou que eu quero passar para os irmãos. E a palavra começa assim, no versículo 8, 1 Reis 17, versículo 8 em diante, e diz assim a palavra de Deus. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-me, uma vasilha e um pouco de água que beba. E indo ela buscá-la, ele te chamou e disse: traze também agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos, e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faz conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora, depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, comeu ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Glórias a Deus. Irmãos amados, irmãos queridos, muitas vezes nós pensamos: como eu vou fazer o que Deus quer? A nossa pergunta sempre é assim: eu não conheço muito Deus. Como que eu vou fazer o que Ele quer? Quando eu me converti, irmãos e irmãs, a minha dúvida era essa. Eu sempre via muitos crentes servindo a Deus. Mas eu, dentro de mim, eu falei: eu quero servir. Eu quero servir mesmo, de verdade. Eu vejo as pessoas servindo, parece que a vida delas não vão. Como que eu vou servir Deus de toda a verdade e todo o coração? Irmãos, para você servir a Deus, a primeira coisa que você tem que fazer é seguir o que Deus manda. Por mais absurdo que seja. Eu falo isso para as pessoas. Siga o que Deus manda sem pensar. Porque se você pensar, você não sai do seu emprego. Se você pensar, você não acaba com a tua amizade. Se você pensar, você não toma outro ônibus ou toma outro rumo da tua vida. Se você pensar, você não muda de casa. Se você parar de pensar, você não muda nem de igreja. Você estava numa igreja e Deus falou: olha, aqui já deu. Você vai para outra casa que eu vou te enviar. Muitos pastores chamam macaco, pula de um galho para o outro, se não dá certo, sempre cai. Muitas pessoas saem das igrejas por maldição. Mas se você quer servir realmente a Deus, tem que fazer o que Ele manda sem pensar. Primeira regra que eu falo para você, irmão, irmã: sirva a Deus sem pensar. Se você parar para pensar, você não vai conseguir servir a Deus. É como muitas coisas que nós fazemos na nossa vida. Se eu parar para pensar, eu não faço. Mas se Deus mandou, tem muita coisa que hoje eu falo assim para mim mesmo. Eu não quero fazer isso, mas se Deus mandar, eu vou lá e faço. Eu não quero tomar essa atitude, mas se Deus mandar, eu vou lá e tomo essa atitude.
Eu não quero parar, mas se Deus falar, eu vou lá e paro. É sempre assim. O servo de Deus, ele tem que ser assim. E a palavra aqui diz isso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Deus deu uma ordem para ele. Sai daqui, vai até Sarepta, porque eu dei uma ordem a uma mulher viúva que te sustente. E aqui diz a palavra de Deus, então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. A ordem foi dada para Deus. A ordem foi dada por Deus. Irmão, como que eu vou ouvir Deus? Você fala com Deus? Eu falei, eu falo. E ele responde? Responde. Mas Deus responde quando você quer? As pessoas perguntam para mim. Como que é conversar com Deus? Olha, irmão, irmã, sejamos justos. Você tem que ser bem doido para conversar com Deus. Você tem que ser bem diferente do mundo para conversar com Deus. Você tem que aprender a conversar, a falar sozinho. Meu Deus, eu vou entrar agora. Eu vou entrar nessa reunião, eles me chamaram. Eu vou entrar nessa entrevista. Eu trabalhava de eletricista numa empresa e havia máquina que eu não sabia nem ligar, quanto mais arrumar. Eu colocava a mão sobre a máquina e falava, Senhor, me dá uma força, me ajuda, me dá uma luz. E ele mostrava onde o fio estava ligado, estava desligado, qual que era o problema. Deus abençoava a minha mão, mas eu falava com ele. Falar com Deus, às vezes outro dia eu estava indo para almoçar no meu trabalho e eu senti o sol, da meio-dia e meio, senti o sol no meu rosto. Eu senti o abraço de Deus e fiz assim com as mãos. E comecei a conversar com ele andando por refeitório. Falei, Deus, obrigado, Senhor, por sentir o teu calor, obrigado, Pai. E as pessoas viram aquilo e falaram, você estava orando antes de entrar? Não, estava conversando com Deus, sentindo o abraço do Pai. Para as pessoas isso é loucura. Elias conversava com Deus e Deus deu uma ordem para ele, vai até Sarepta, porque eu ordenei lá que uma viúva te sustente. Elias não tinha que procurar a viúva, ele sabia o seguinte, porque Deus dá algumas dicas para onde ele quer que você vá. Como que você vai ouvir a voz de Deus? Eu vou falar por mim, como que eu escuto a voz de Deus. Deus fala em 3 línguas conosco, Pai, Filho e Espírito Santo. É nessas 3 línguas que eu acredito, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. O Pai, ele fala da seguinte maneira. O seu pai, imaginamos, seu pai está sentado no sofá, vocês estão assistindo televisão. Lembra do teu pai agora, irmão ou irmã? Ele está sentado assistindo televisão e você está com ele. Aí teu pai fala para você assim, pega um copo d'água para mim. O que você faria? Lembra do teu pai, seu pai falou, pega um copo d'água para mim. O filho prudente, o filho certo, ele levanta e fala, pai, espera um pouco que eu estou indo. Primeiro ele fala para o pai, senhor, pai, eu estou indo. Ele levanta, vai lá na cozinha, pega um copo d'água, fala, pai, tá bom, tá aqui, bebe. O filho que questiona, ele vai falar assim, ué, mas por que você quer água agora? Por quê? Você quer água? Nós acabamos de almoçar e você quer água? E o filho mais imprudente ainda, fala assim, você tá louco? Vai buscar água você, ô. Por que eu vou pegar água e servir na tua mão? Você tem suas pernas, levanta e vai lá buscar água. O pai, a palavra pai de Deus é ordem. Ele deu uma ordem para Elias, ele falou assim, ó, levanta-te. Primeira coisa que ele fala para você, levanta. Sai da acomodação que você está, levanta e vai a Sarepta. Ele não falou por que eu quero que você vá lá em Sarepta, porque vai a Sarepta. E ele diz aqui, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente.
O Pai já preparou tudo. Quando Deus manda você para algum lugar, é assim a voz de Deus. Faça, vai, levanta, fala isso. Deus não vai dar explicação. A voz de Deus é essa. Quando eu sinto a voz de Deus, é tipo assim, desce agora. Eu desço. Opa, Deus, desci. O Senhor sabe por quê, Ele sabe por quê. Essa é a voz de Deus. Uma voz que vem na sua cabeça falando, faça. Essa é a voz de Deus. Ou então, não faça. Não vá com eles. Deus fala muito isso na Bíblia. Não vá com eles, que é uma armadilha. Não desça com eles. Ele fala para os profetas, não desça. Davi, antes de guerrear, ele perguntava para Deus, eu devo de descer? Pode descer que eu vou te dar vitória. Poderia ser menor número. Manda o currículo para aquela empresa. Falei, Deus, não vai dar não. Manda. Vai até tal empresa. Eu recebo um convite, vai até tal empresa, porque eu já preparei a vaga para você. Você chega lá, você não faz nenhum teste. A vaga já é sua. Tem 10, 20, 50, 1 milhão na sua frente. A vaga é sua. Essa é a voz de Deus, a voz do Pai. Existe a segunda voz, que é a de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que fala para você assim, eu estou com você. Toda vez que você está aperto, toda vez que você estiver assinando a demissão ou não, toda vez que você estiver assinando um documento difícil de se assinar, só quem já passou por um aperto desse, Jesus vai falar com você, eu estou com você. Jesus sempre vai ser aquele que vai te dar a força. E o Espírito Santo, a voz do Espírito Santo, que também é Deus, ele vai fazer você pensar. O Espírito Santo é um cavalheiro. Ele é muito educado. E ele fala a nossa cabeça. É doido se você achar que a voz da sua cabeça é a sua consciência. Tem pessoas que dão um relato, eu não sei porquê, mas naquele momento alguma coisa me disse. Desce desse ônibus. Eu desci, o ônibus bateu. Alguma coisa me disse, vai para a direita. Eu fui para a direita, o carro passou. O Espírito Santo. Alguma coisa me diz, aquela amiga está me traindo. É o Espírito Santo, ele faz você pensar. Só que ele fala, você não acha que ela está te enganando? Você não acha que ele está te enganando? Você não acha que teu marido está demorando? É o Espírito Santo. Ele não permite você ser enganado. Ele faz você pensar. Só que o Espírito Santo faz você pensar. O Espírito Santo é o que faz eu abrir o painel do quadro e falar, é ali, ó, olha o defeito ali. Ó. Aí eu olho ali, é ali mesmo, olha. É assim. O Espírito Santo é o que vai te dar as saídas da vida. Ele vai falar assim, ó, ao invés de você pedir no banco, faz isso, isso, isso que vai dar certo. Aí você vai lá e dá certo. Ao invés de tentar procurar emprego dessa forma, procura emprego de outra forma. Aí você procura de outra forma e dá certo. O Espírito Santo me ajudou e muitas vezes, e me ajuda e muitas vezes. Eu estava indo entregando o currículo e ninguém respondia. E o Espírito Santo falou para mim assim, vai no Google. Eu fui no Google. Coloca agências de emprego. Eu coloquei agências de emprego. Envia o seu currículo via e-mail para essas agências, dizendo, eu estou enviando o e-mail conforme pedido. Eu falei, mas aí não vai dar certo. Eles não pediram. Enviei. Consegui o emprego. O Espírito Santo, ele vai dar saídas da vida para você. O Espírito Santo vai dar as saídas da vida para você. Então essas 3 línguas é o que mostra a palavra de Deus, como que fala. Vai até Sarepta que eu já ordenei uma viúva. Ele ia chegar lá em Sarepta e ainda Deus fala, fica lá. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que havia ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele chegou na porta da cidade. Deus falou para ele, ó, fica lá que eu já ordenei. E fica lá e fica na cidade. Quando ele chegou na porta, ele já saiu procurando a viúva. Você tem que entender a ordem de Deus. Você tem que entender a ordem de Deus na sua vida. Deus aqui falou para ele, ó, levanta-te, vá a Sarepta, que é Sidom, e habita ali. Deus não falou para ele procurar na porta. Ele chegou na porta. Deus está falando que ele vai te abençoar. Ele vai te fazer grande. Quando você chega na porta da bênção,
às vezes acontece de aparecer algo e você pensa que é a bênção de Deus. Aqui ele viu uma viúva colhendo os gravetos. E Deus falou, já ordenei uma viúva que te sustente. Ou seja, habita ali, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Ou seja, que tem dinheiro, que tem condição de te sustentar. Deus não ia mandar alguém sustentar se não tivesse condição. Deus não ia mandar você para aquele lugar se não tivesse condição. Espera, procura entender a ordenança de Deus na tua vida. Deus falou, vai para Sarepta e habita ali, mora lá. Eu ordenei uma viúva que te sustente. Ele chegou na porta, já viu a viúva. Ele falou, é minha bênção, é minha bênção, é ali que eu tô. É aí, Deus falou, é ali. E eis que estava ali uma mulher apanhando lenha, e ele a chamou e disse, traze-me, peço-me uma vasilha e um pouco de água que beba. Já não chovia naquela região. Indo ela buscar, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. E porém ela disse, viva o Senhor teu Deus, que nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos de fome. Muitas pessoas pensam e acreditam que Deus vai te dar uma pedra de tropeço. Muitas pessoas imaginam, falam assim, eu pensei que era bênção, mas era uma pedra de tropeço. Muitas pessoas falam isso. Muitas pessoas iriam chegar no lugar do Elias e falar, aquele profeta da igreja errou. Sabe, eu conheço muitas pessoas que falam, se desviaram da igreja e disseram, eu desviei da igreja porque a promessa que foi falado lá, 1 ano, foi falada a mesma promessa. Vinha outro pregador, dava a mesma promessa. Vinha outro pregador e dava a mesma promessa. Vinha outra pessoa que não sabia de nada e falava a mesma promessa, dizendo que era de Deus, e não se cumpriu. Quando eu pensei que ia se cumprir, não se cumpriu. Era outra coisa e não era o que eu pedi. E por isso eu saí da igreja. Eu falei, peraí, irmão. Quanto tempo Deus falou que iria cumprir a promessa? Ele não disse que ele iria encontrar a viúva na porta. Ele disse, habita lá. Vai para Sarepta, está escrito aqui, na palavra. Levanta-te, vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Deus não falou, eu deixei uma viúva na porta para te abençoar. Deus não disse que é na porta. Mas ele tomou a atitude apressada e pediu para a viúva, você tem que me sustentar. Porque eu acredito na palavra de Deus. Quando Deus falar que vai te abençoar, irmão, irmã, ele vai te abençoar. Só que aí você tem que perguntar, quando? Eu não sei. Pode ser que ele te abençoe no final da vida com 80 anos, como ele abençoou Abraão. Pode ser que ele abençoe depois de 10 anos, como ele abençoou Davi. Quanto tempo leva para sua bênção chegar? Mas se Deus está falando que ele vai te abençoar, ele vai te abençoar. Não importa o tempo que seja, o caminho que você siga. Só não adiante, só que ele adiantou. E a mulher disse, olha, acho que você escolheu errado. Tem muitas vezes que nós pensamos que é a bênção de Deus e nós descobrimos que não é. Opa, não era essa hora ou não era esse momento. Eu já errei. Eu já errei. Então perdi a chance, perdi a bênção. As pessoas pensam que bênção é como um bilhete da loteria. Você é abençoado hoje e só vai ser abençoado, sabe lá Deus quando. Literalmente falando. A bênção de Deus é todos os dias. Você recebeu uma bênção hoje, pode preparar para receber outra amanhã. Você recebeu outra amanhã, pode preparar para receber outra. Não é um bilhete premiado que você só vai ganhar uma vez. Eu só posso ser abençoado uma vez na vida. Não, você tem que ser abençoado todo dia. Todo dia nós somos abençoados. Todo dia. Você está almoçando. Alguém do seu almoço chega e fala, olha, eu não quero minha sobremesa. Quer para você? Eu falei, eu quero. Obrigado por me abençoar. A pessoa até se assusta.
Obrigado, você me abençoou. É assim a bênção, todo dia tem uma bênção. E eu recebi uma, eu já preparo a minha cabeça para receber outra. Aqui deu tudo errado, não era a viúva que iria sustentar, porque ela falou aqui, viva o Senhor teu Deus, que eu não tenho nem um bocado de pão, nem um bolo eu tenho, senão somente um punhado de farinha e um pouco de azeite. E vês aqui, peguei 2 cavacos, e eu vou prepará-los para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Elias tinha 2 alternativas. A primeira alternativa é onde que nós erramos. A primeira alternativa é ele falar assim, isso não é bênção. Eu pensei que era uma bênção esse lugar e não é. Deus está falando comigo. Eu pensei que aqui era uma bênção e não era. Eu me adiantei e eu cantei vitória, dei testemunho na igreja. Tem gente que fala, não dá testemunho na igreja que dá errado. Ou as pessoas ficam com inveja e dá tudo errado. Não, ele se adiantou da bênção. Ele se adiantou e ele tinha 2 alternativas, ou ficar reclamando, ou confiar na palavra de Deus. Irmão, irmã, a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus não muda. A palavra de Deus, ela é assim, eu vou colocar você numa terra que emana leite e mel. Se no meio do caminho você murmurar, Deus vai fazer você andar, rodar, rodar, rodar. E se você nessa roda continuar murmurando, ele vai deixar você rodando, rodando, rodando. Mas no final, o povo entrou na terra que emana leite e mel. A palavra dele não cai no chão. A palavra de Deus se cumpre na tua vida. Ah, irmão, não se cumpriu até hoje. Então vai se cumprir. Se você crê, porque Elias acreditou na palavra. Quando ela disse, eu não tenho nada, eu só tenho 2 cavacos, vou preparar para mim. E Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Aprende a zelar pela palavra de Deus. Aprende, irmão, irmã, a zelar por isso aqui, pela palavra de Deus. Elias falou, bom, não vai me sustentar, mas para que a palavra de Deus se cumpra, faz primeiro um bolo para mim, pequeno, não é para me matar a fome não, é só para que a palavra de Deus se cumpra e eu glorifique o nome do Senhor. Então Elias, o que ele fez? Elias cumpriu a palavra de Deus. No lugar onde não era para cumprir a palavra de Deus. Na situação que parecia que não se cumpria. Eu falei para os irmãos, e o que vocês fizeram? Já que a palavra de Deus não se cumpriu. Não, eu saí da igreja. Eu abandonei a Deus. É um Deus mentiroso? Eu falei, não, irmã. Não. Hoje, você, irmão, hoje, você, irmã, já está com a casa, já está com o carro. Tudo aquilo que foi profetizado há 20 anos atrás se cumpriu. Ah, mas eu tive que correr atrás, eu tive que trabalhar em 2 empregos. Irmão, a palavra se cumpriu. Elias, ele prezou pela palavra de Deus. Elias, ele falou, tudo bem, pode fazer conforme você está falando. Quer morrer para lá, pode morrer. Mas primeiro, faz um bolinho pequeno para mim, não precisa ser grande não. Não é para matar minha fome não. Um bolo pequeno para mim, depois você faz para o seu filho e para você. Porque eu zelo pela palavra de Deus. Irmão, começa a zelar pela palavra de Deus e falando, Deus, pode ser que aqui não seja a bênção que o Senhor prometeu para mim, mas eu vou zelar pela tua palavra. E começa a dar glória, e falando, aqui é a bênção que Deus prometeu para mim. Pode não parecer para vocês, para mim também não parece, mas é a bênção que Deus prometeu. E ele profetizou isso. Ele disse aqui, não temas, faz disso primeiro para mim um bolo pequeno, e traze-me para fora. Depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor. Quando ele zelou pela palavra, a voz de Deus veio na cabeça dele. Quando ele zelou pela palavra, a voz de Deus veio como um raio na boca dele. E disse assim, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel. A farinha da panela não se acabará,
e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. A palavra do Senhor vai se cumprir na tua vida. Não se cumpriu até hoje. Se eu sou homem de Deus, a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. O que ele falou para você, ele vai cumprir. Irmãos, eu estou todo arrepiado. Deus vai cumprir na minha vida a palavra que ele falou, porque eu zelei pela palavra. Eu falei, eu não estou vendo. Não é aqui. Não é o jeito que eu queria. Mas eu vou zelar pela tua palavra. Eu creio que o Senhor vai me fazer grande. O Senhor vai mudar a história. O Senhor vai mudar os locais. Mas o Senhor vai cumprir a tua palavra. Porque a tua palavra não cai no chão, Deus. Se a palavra de Deus não se cumpriu na tua vida até hoje, irmão e irmã, faça uma coisa, zele pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. E ele falou, assim diz o Senhor, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até que o Senhor mande chuva sobre a terra, até que ele se cumpra na minha vida. Tudo que ele prometeu vai se cumprir. Falei, irmã, irmão, você, irmão, tá com a casa, tá com a família, tá com os filhos, seu filho saiu do hospital, você arrumou emprego. Ah, mas não era o que eu queria, mas você arrumou. Ah, mas não é a casa que eu queria, mas tá aí. Você estava no aluguel, irmão. Você estava no aluguel e tá murmurando que Deus não cumpriu em você a promessa. Hoje você está na sua casa própria. Ah, mas é a casa dos meus pais. O que é dos seus pais é seu. Você está na sua casa própria. Não tem ninguém te apontando. Irmã, ah, meu filho vai servir, mas eu não estou vendo. Vai se cumprir, irmã. Vai se cumprir na tua vida. A palavra de Deus vai se cumprir. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Se eu pedir para você zelar pela palavra e você não zelar, você vai perder. Se eu pedir para você ouvir Deus, falar sozinho que nem um doido na rua, e você não falar sozinho que nem um doido, vai perder Deus, vai perder a sua chance. Se eu pedir, se o profeta pedir e a pessoa não fizer, acabou. Ela fez o que ele falou. Ela fez um bolo pequeno e trouxe para ele. Falou, isso aqui não... O bolo deve ter sido desse pequeno. E aqui diz que assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. Porque da panela a farinha não se acabou. E da botija do azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo profeta Elias. Eu estou determinando na tua vida que a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Aquilo que Deus falou no íntimo, no teu coração. Quando você desceu as águas, quando você levantou a mão e falou, eu creio e eu vou lá na frente aceitar a Jesus. Quando você empurrou sua família e falou, espera aí, vou lá aceitar Jesus. Irmã, está preparada para o teu filho levantar a mão e dizer, eu vou lá, eu vou servir a Jesus? Está preparado, irmão, para você estar indo para a igreja e o teu filho falar, pai, deixa eu ir com o senhor. E lá na igreja ele fala, eu vou lá na frente, eu vou aceitar Jesus. Está preparado, irmão, irmã, para estar na tua casa? Deus está falando comigo. Está preparado? Até ontem eu pensei que a palavra de Deus não ia se cumprir na minha vida. Mas não ia se cumprir porque eu não estava zelando pela palavra. Hoje eu fui para o serviço zelando pela palavra. Eu vi essa palavra 1 milhão de vezes. Mas a revelação do zelo pela palavra veio agora, irmão. Zela pela palavra na tua vida, Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar, Deus vai mudar a tua vida, aquilo que Ele prometeu. Irmão, tá pronto para pegar a chave da sua própria casa? Tá pronto, irmão, irmã, para ver sua família sentada na mesa e orando ao Senhor? Tá pronto, irmão, irmã, para ser convidado para uma festa e ter que orar antes de eles cortarem o bolo, falar, faz uma oração para nós aí, tá pronto? Tá pronto para a palavra de Deus se cumprir? Você murmurou e duvidou, por isso que Deus fez rodar, não tem problema. Ele vai te colocar na terra prometida. Deus vai te colocar na terra que emana leite e mel.
Não aconteceu até agora, dá glória. Fala, eu confio na palavra de Deus. Eu zelo pela palavra de Deus. Não é a viúva, não é rica, é pobre, só tem um pedaço de pão, mas vai me sustentar porque Deus falou que vai me sustentar. Guarda esta palavra no teu coração e por esta palavra eu quero orar pela tua vida. Deus amado, Deus querido, Pai. Em nome de Jesus eu peço ao Senhor, abençoa este irmão, esta irmã que está recebendo esta palavra. Cumpra, Pai, a tua promessa na vida deles. Pai, perdão se nós duvidamos. Perdão se meu coração desviou para o lado e falou, acho que Deus não cumpriu. Cumpre, Pai, em mim a promessa da tua vida. A promessa da vida eterna. A promessa dos meus filhos na tua casa, Pai, te servindo. Cumpra, Pai. Cura, salva, liberta. Em nome de Jesus. Seja abençoado, irmão ou irmã. Em nome de Jesus, que a palavra de Deus que foi prometida para você se cumpra na tua vida e vai se cumprir. Vamos zelar pela palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilha. Existem pessoas que estão necessitadas que a palavra de Deus se cumpra na vida delas. Que você seja mais uma delas que diz, vai dar o testemunho lá nos comentários. A palavra de Deus se cumpriu na minha vida. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome de Jesus. Amém.